Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu também, obviamente, não vou agradecer diretamente a organização, motivos óbvios, né? Também faço parte da organização. Mas gostaria também de agradecer meus colegas por, enfim, um crescimento em conjunto que a gente teve, né? Tanto um crescimento acadêmico, quanto eu acho que um crescimento espiritual nesses 2 anos de Filos, né? Então, galera, obrigado. Dado essas questões, eu gostaria de começar minha apresentação. Meu nome é Matheus Baliu, eu faço filosofia aqui na PUC, estou em graduação ainda, e trouxe a comunicação hoje com o seguinte título: Um aparecer público das populações indígenas frente ao Estado, notas sobre a política. A mesa já falou um pouco sobre o lado negativo da teoria política da Hannah Arendt, né? Já falaram aqui sobre a questão da banalidade do mal, já falaram sobre a questão dos campos de concentração, já falaram sobre vários conceitos da Hannah Arendt, né? E também vou fazer parte da parte da mesa que vai falar sobre uma parte positiva da Hannah Arendt, né? Isso é quando a Hannah Arendt apresenta os conceitos dela sobre o que é a política, né? E não o que não é a política. Então, segue um pequeno resumo da minha apresentação. Eu pretendo, logo agora no início, começar falando um pouco sobre os conceitos de ação e de política presentes no livro A Condição Humana. Em seguinte, pretendo falar um pouquinho sobre os obstáculos para esse aparecer público desses agentes indígenas frente ao Estado. Em terceiro lugar, dar um exemplo desse novo início, do que a gente tem falado aqui durante todo esse tempo. Em quarto, falar um pouquinho sobre um líder indígena, Ailton Krenak, e das ideias dele para a política, com P minúsculo e com P maiúsculo. E, por último, falar sobre as considerações finais. Fazer minhas considerações finais. Agora eu achei o cronômetro. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer alguns alertas, né, que eu acho que é importante, principalmente porque a gente está aqui também falando para filósofos. A primeira deles é que eu não pretendo aplicar uma teoria da política sobre os casos empíricos, exaurindo completamente qualquer tipo de leitura sobre esses fatos, ou sobre essas questões que possam ocorrer dentro dessas situações, né? O que eu pretendo aqui é, pelo contrário, fazer uma contribuição para a teoria da Hannah Arendt sobre a política, fazer também uma provocação sobre a necessidade da pluralidade em âmbito público, para que se constitua governos propriamente humanos, e algumas notas sobre, tanto pelo prazer de falar, tanto pelo prazer de pensar, quanto por acabar tendo que fazer notas sobre algo, e não uma teoria completa, porque eu acho isso completamente fantástico. O escopo da minha apresentação, então, vai ser os textos da Ailton Krenak e dos aparecimentos públicos desses povos indígenas frente ao Estado brasileiro. E, portanto, aqui eu vou excluir os casos dos índios isolados e daqueles que não possuem interesse em ter contato com o Estado brasileiro. A Hannah Arendt é essa senhora sorridente da foto. Ela nasceu em 1906, na Alemanha. E, dado aos eventos terríveis do século XX, Hannah Arendt, pensadora judia, foi para os Estados Unidos e de lá passou o resto de sua vida. Nesse livro que ela escreveu em 1958, A Condição Humana, a Hannah Arendt ela lança mão de dois conceitos. O primeiro deles é a ação, que vocês já ouviram aqui falar, e que, para ela, a ação sempre ocorre junto com o discurso. Então, são sempre atos e palavras, nunca só atos ou nunca só palavras, né? Inclusive, os atos podem ser as palavras podem ser formas de atos em determinadas situações, né? E uma rápida definição do que é a ação para Hannah Arendt é que a ação é o aparecimento dos indivíduos em âmbito público, ou seja, em um local compartilhado por nós, onde possa ter o exercício da liberdade, e de forma plural, porque o caráter da diversidade é fundamental para que haja o caráter da ação para Hannah Arendt. A ação dá esse caráter de diversidade, é uma condição básica. E, quando acontece esse tipo de condições, a gente tem sempre uma característica da natalidade. Algo novo se inicia, algo novo se apresenta na cena humana, né? E algumas características dessa ação são a imprevisibilidade e a irreversibilidade, né? E é nessa ação que se revela os agentes singulares e distintos, né? Distinção é diferente da própria diferença. Os animais, por exemplo, conseguem ser diferentes. Nós somos distintos uns dos outros. Justamente como disse, essa ação é também sempre feita através de atos e palavras. A Hannah Arendt também apresenta nesse livro A Condição Humana um conceito que é o conceito de política, né, que já foi falado aqui também.
A política é aquele espaço público e plural onde há o exercício da própria liberdade. E não esse exercício da liberdade para algo, né, como se a gente fosse usar um martelo para pregar um prego na parede, mas que a gente possa exercer a própria liberdade para sermos livres. E isso é fundamental no pensamento da Hannah Arendt. A política ela se difere da ação, porque ela inclui também a questão das leis, né? As leis são fundamentais para que nós possamos jogar o jogo, né? São as regras do jogo. E as características da política também são sua imprevisibilidade e a sua instabilidade, causada justamente por essa pluralidade, por essa diversidade, por esse inesperável da ação. Agora eu gostaria de seguir um pouco falando sobre alguns problemas graves para o parecer público dessas populações indígenas. A primeira dela é uma interação da sociedade civil e o Estado, que não dá para, no caso brasileiro, a gente separar, né, que perdura desde 1500 até o ano atual, né, e continua acontecendo. Né. Segundo Ailton Krenak, que é esse líder indígena que eu vou falar um pouco mais depois, essa foi uma fricção que já queimou de 6 a 10 milhões de vidas na Fornalha da Conquista. Então nós temos de 6 a 10 milhões de pessoas mortas para esse ideal do Brasil, ou muito além de um ideal de progresso. Alguns povos, por exemplo, perderam 70% de população total, segundo Krenak. Então, a gente vê desde a escravidão indígena, a disseminação de doenças, e aí vem uma lista enorme que, enfim, não cabe a mim falar, né? Mas que chega até as próprias perseguições das lideranças hoje em dia. As consequências dessa questão é que a pluralidade para Hannah Arendt sempre... Está funcionando? É sempre condição básica da própria ação e do discurso. Sem a pluralidade, a ação e o discurso não têm como acontecer. Porque justamente é a pluralidade que nos distingue enquanto seres humanos. Justamente nesse tipo de acontecimento que se colocou anteriormente, essa falta da pluralidade, essa falta de um caráter de diversidade, ele traz justamente tanto uma ameaça à própria pluralidade, obviamente, e ao aparecer público desses povos, como também de outros mundos. Né? A gente aqui não está falando somente sobre perspectivas de mundo, mas sobre mundos radicalmente diferentes. E aí, em torno dessas questões, a gente tem sempre uma contínua dissimetria entre brancos e outros povos na política. Na nossa polis, obviamente, há uma diferença entre nós e os outros. Então, justamente a gente pode ver essas perseguições, esse tipo de ação, quanto um sintoma de uma tentativa de proibir essa própria capacidade de agir e também de conter a possibilidade de se iniciar algo novo na teia social. Né? Obviamente, todas essas questões que acontecem não são necessariamente características totalitárias, mas o totalitarismo, por exemplo, tem sempre essa tentativa de reduzir o homem a um feixe de reações. Né? Por exemplo, o Marcelo falou na apresentação dele e falou também no ensaio sobre cão de Pavlov, né, que responde quando você sacode um sino. É isso que o regime totalitário, e é isso que as características totalitárias querem tornar o homem. Então, justamente, sem a gente não há discurso sem ação, então sem esses povos não se pode ter discurso e ação da parte deles, obviamente, e se coloca continuamente a vida biológica do agente da fala em público em risco, assim também, como é importante pensar aqui, como o povo como um todo, como sua etnia. Gostaria de apresentar uma iniciativa, né, e justamente um exemplo de início, que eu acho que combina muito com as reflexões de Hannah Arendt, que são os índios em movimento. Né? Segundo as palavras do Krenak, né, alguns indígenas saíram na década de 1960 e 1970 das suas próprias terras, percebendo que teriam que bater perna pelo Brasil e lutar pelos seus próprios direitos, inclusive também pelo seu aparecer público. E, seguindo isso, eles traçam alianças e contato com o Museu do Índio, por exemplo, com o Museu Nacional, que tem sua importância máxima hoje em dia, com outras parcelas da academia e com o resto da sociedade civil. Né? E aqui destaco também justamente essa da política que não é institucional. Né? E nós tivemos também esse ano, por exemplo, a participação da Ailton Krenak na Flip, que foi um dos autores mais vendidos com esse livro que foi lançado. Geralmente o Krenak faz um discurso, as pessoas escrevem, editam e ele lança algum livro. O que eu gostaria de trazer isso tudo é porque esses índios em movimento parecem ter muito em comum com esse conceito arendtiano da ação. E justamente tal como a Hannah Arendt fala, e usa alguns exemplos durante seu pensamento, a ação ela sempre inicia, ela sempre imprime movimento ao tecido social. Os homens são, quando nascem, por exemplo, um início, mas têm justamente o caráter também de serem iniciadores de algo novo. Então, os homens sempre podem trazer algo de novo para o campo da política. Os homens sempre podem trazer algo novo que nós não queríamos esperar. Essa ação, portanto, vibra essa teia das relações e não à toa é tão fundamental
para que a política possa sobreviver. Aqui tem 2 casos de aparições públicas, e justamente com atos e palavras. Aqui tem uma foto da Ailton Krenak, à esquerda, pintando o rosto com tinta de genipapo durante a Constituinte. E à direita, povos indígenas protestando no acampamento Terra Livre, em frente ao Congresso Nacional, que vocês podem ver ali atrás, em abril de 2019, ou seja, desse ano. E, obviamente, nós temos resultados da ação desses povos frente ao Estado brasileiro, né? A Constituição de 1988 é um exemplo disso, dando direito à demarcação de terras e reconhecimento de suas organizações sociais, seus costumes e tradições. Mas também temos outras conquistas que não necessariamente têm necessariamente ligação com essa ação frente ao Estado, mas em um campo da política que não estatal. Então, a gente tem essas alianças com a academia, alianças temporárias ou permanentes com que eles podem oferecer proteções e garantias a esses povos. E temos formas próprias de política há séculos, pelos povos, instituindo suas formas próprias de lidar com seus problemas cotidianos e de exercer as suas liberdades em público. Acho que a Hannah Arendt ela diz algo muito curioso sobre a questão do milagre, né? Eu gostaria de fazer o contrário, começar lendo a frase dela para depois voltar aos tópicos de cima. Então, a Hannah Arendt diz o seguinte: o novo sempre acontece à revelia da esmagadora força das leis estatísticas e de sua probabilidade, que para fins práticos e cotidianos equivale à certeza. Assim, o novo sempre surge sob o disfarce do milagre. Nós poderíamos pensar, por exemplo, e inclusive boa parte da antropologia pensou, que os povos indígenas seriam exauridos, né? Seriam dizimados da face da terra, né? E não foi isso que aconteceu, pelo contrário. Os povos indígenas continuam existindo no século XXI, são participantes constantes da política brasileira, e é claro que é importante lembrar aqui as limitações que eles têm na nossa polis, né? Mas suas ações continuam produzindo natalidade hoje. Inclusive, o próprio Ocidente também está se transformando por eles, né? Tem-se um resgate étnico a partir de vários grupos sociais, se afirmando agora como indígenas, resgatando suas origens indígenas, assim como tem também povos que estão resgatando suas origens quilombolas. O Ailton Krenak, esse senhor que aparece na imagem, ele é da etnia Krenak, que fica no Rio Doce. Ele é filho de uma matriarca importante dessa etnia. Ele é um líder indígena, ele é ambientalista e escritor, e, como eu já disse, foi protagonista desses índios em movimento. Ele também bateu perna pelo Brasil. Ainda bate. Então, eu gostaria de trazer algumas contribuições para o Ailton Krenak, né, tanto sobre a política com P minúsculo, que eu gostaria de reduzir aqui, enfim, a política como a gente fala normalmente, né, um certo desgaste semântico dessa palavra. E o Krenak também traz contribuições, acho que com P maiúsculo, e contribui muito também com as questões que ele apresenta, que tem uma sincronia muito forte com a Hannah Arendt, por exemplo. Então, para ele, o Estado brasileiro, na política, com P minúsculo, pratica uma política de redução e de esvaziamento da vida política indígena. E assim reduz os indígenas apenas a participantes de seminários, de reuniões públicas, e que, em algumas vezes, acabam não dando em nada. São basicamente para gerar alguma agenda e afirmar que o Estado brasileiro está defendendo o direito desses povos. Em 2 textos, o Krenak também apresenta mais algumas questões sobre a política. EIM é Índios em Movimento, ERE é Eterno Retorno do Encontro, onde Ailton Krenak afirma que Índios em Movimento é um reflexo, né? E acho que é importante que o Ailton Krenak entende que esse aparecer público frente a esse Estado, ele precisa ser também reivindicando questões históricas, questões que devem ser reparadas pelo Estado brasileiro em frente a esses povos, né? Ele dá, por exemplo, também o exemplo do Mário Juruna, que foi um deputado indígena, colocado, muito impulsionado pelo Darcy Ribeiro, e que mostra um exemplo de como a política brasileira consegue incinerar caráteres, né? E consegue também ser um sorvedouro de gente de pensamento. O Mário Juruna ele saiu do parlamento destruído, tanto em questão de saúde quanto em questão de pensamento, porque ele não conseguia entender como os brancos não conseguem manter as próprias promessas. Inclusive, ele andava com um gravador no Congresso. O que é interessante que o Krenak fala sobre a política é que o branco é o irmão que saiu e se perdeu no caminho, e não sabe mais quem é, né? É interessante observar que esse quem, para Hannah Arendt, por exemplo, aparece sempre em âmbito público. E é fundamental, porque essa revelação só vai dar em âmbito público. Se o branco se retirou justamente desse espaço de construção de uma humanidade conjunta, como nós esperamos que iremos nos revelar em plenitude quem somos, né? E não somente enquanto brancos, como um grupo, mas como indivíduos, né? E acho que é interessante também que o Ailton Krenak faz uma reivindicação que o Estado brasileiro deve se organizar de forma que possa também falar a língua desses povos, porque língua é fundamental para o trato da política.
Aqui eu não vou ter tempo de ler a citação toda do Krenak, mas o Krenak entende que os povos indígenas devem interagir, se habilitar e ter capacidade de cuidar da sua própria vida, sem fazer uma imitação exagerada da nossa vida moderna e ocidental, né? E não deve imitar outras culturas e outras soluções. Mas Ailton Krenak também pensa que nós podemos ter um desenvolvimento conjunto. Em O Eterno Retorno do Encontro, o Ailton Krenak afirma que a forma como nós relacionamos há mais de 500 anos ela pode ser mudada de forma a enriquecer nossas próprias existências. Dessa maneira, a gente pode viver uma vida mais autêntica e, nas palavras da Hannah Arendt, em formas mais humanas. No encontro, é justamente uma oportunidade de reconhecer sempre o outro, né? Reconhecer sempre a diversidade e do patrimônio do outro, o que implica também nessa interação na dimensão pública e de forma plural. Nada mais, acredito, do que justamente a questão da política. Então, gostaria de passar para minhas considerações finais. A primeira delas é que, obviamente, há diferenças dos usos que a Arendt tem para o Krenak. Mas acredito que quando o Krenak fala nessas questões das convivências, eu acho que ele está apontando justamente para essa questão da política, tal como Hannah Arendt apontou, né? Tem uma convergência muito grande entre os dois nesse ponto. Que a nossa convivência com os povos indígenas também possa ser de crescimento de prazer, de agir e aparecer em conjunto, porque o ser que aparece também, ele tem prazer em aparecer, né? A gente tem prazer em agir, em mudar o rumo das nossas próprias vidas e da nossa própria vida em conjunto. E que talvez não seja, no Estado, o lugar dessa política entre nós e povos indígenas, né? A gente pode pensar no Pierre Clastres, por exemplo, em Sociedade contra o Estado, em que ele afirma que boa parte dos povos indígenas não se organizam em torno de nenhuma forma hierarquizada de poder. Então, acredito que, frente às ameaças do antropoceno, aqui foi falado, por exemplo, né, a questão drástica do aquecimento global, frente à perseguição sobre as condições da ação na política, que ocorre, por exemplo, drasticamente com os povos indígenas, mas também ocorre entre nós, em suas diversas formas, frente a essa extinção de mundo juntos a seus participantes, frente ao constrangimento da liberdade, as questões que envolvem essas causas indígenas nos convocam a pensar as relações entre nós e eles. E talvez, somente através delas, que possamos pensar em soluções ou maneiras de lidar com os impasses do nosso tempo. A ação, isso é, a possibilidade de aparição e atuação em público de forma plural, nos convida, em primeiro lugar, a atuar na defesa das condições de existência dos povos e de seu aparecer público, e, em segundo, a interagir na política, por prazer da própria liberdade da interação entre nós, podendo tornar esse encontro também prazeroso e de forma mais elevada. Gostaria de terminar, então, com uma frase da Hannah Arendt. Essa qualidade, reveladora do discurso e da ação, vem à tona quando as pessoas estão com as outras, isto é, no simples gozo da convivência humana, e não pró ou contra as outras. Essa é a minha bibliografia, algumas recomendações. Obrigado a todos.